Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, recebe hoje o nosso amigo José Francisco Silva. Ele é psicólogo e já é nosso conhecido pelo seu trabalho, pela sua pessoa, há muito tempo. Tudo bem? Tudo Posso bem. te chamar de Chico, né? Porque Claro. vai ser uma tortura me lembrar do teu nome. Mas Francisco é um nome muito bonito. Uhum. Então, Chico, tu não te aposentaste, mas desse uma viravolta profissional. Eu fiquei quase 21 anos na Uniplac. Cheguei em 96 e... Tu não és lagiano? Não. Ah, é? Tu és da sou de onde? Florianópolis. Só. Ah, é? Tu já eras banezinho? Voltei para a Terra. Pois é. Voltei para a Terra. Então, em 2017, eu me desliguei, né? Fizemos um acordo com a universidade. Primeiro, fechamos um ciclo de mais 5 anos como universidade, né? Pelo MEC. Então, foi um empenho muito grande da equipe que estava ali atuando naquele momento. E, a partir dali, começar uma nova vida, retornando a Florianópolis, né? Agora como psicólogo também. E atuando mais dentro dessa área, assim, principalmente a questão do luto, da morte, né? E atuando em clínica também. Hoje eu estou com um consultório lá no Campeche, né, no sul da ilha. Moro por ali mesmo também. O que já é uma coisa muito boa, né? Evitar o trânsito. Exatamente. Para Florianópolis é muito bom. Ô Chico, mas nós aqui, eu acho que os latinos, ou sei lá, mas aqui no Brasil especialmente, nós não temos esses preparos na educação, né? Nós, pelo contrário, a gente até, eu acho que evita de falar nesses momentos de perda, né? Nessas coisas mais que tocam mais profundamente, quando deveríamos trabalhar intensamente, né? A morte é um grande tabu, né? Se a gente pensar que a nossa grande certeza da vida, que a gente deveria falar sobre isso desde muito jovem, sabendo que um dia vai acontecer. Pode ser com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, com o primo, com o amigo e muitas vezes com o filho também, né? Só que a gente não trata isso de uma forma, como você diz, é algo... estudando agora essa questão mais profundamente, assim, a questão da Idade Média, ficou algo como macabro, né? Falar sobre morte, a questão do uso do preto, do luto, né? Então, assim, isso é muito estranho, né? Então, geralmente as famílias não falam, ninguém fala. Eu lembro de uma cena na minha casa, que eu fui falar sobre morte com meu pai, e ele, não, vira essa boca para lá, rapaz, não fala sobre isso atrai coisa ruim. E desde jovem também acompanhando esse processo do não falar, do estar oculto, daquilo que, inclusive os mais velhos, né? Quando perdem parentes, ninguém fala, porque ou estão doentes, ou todo mundo esconde. Então é uma coisa muito velada, muito escondida, né? Então é importante falar sobre isso, porque quando chega esse momento em que acontece a despedida, acontece a morte, enfim, seja com qualquer pessoa, até com um animal que se gosta tanto, há um sofrimento muito grande. Porque ninguém se prepara para aquele momento, né? Enquanto que outras culturas nós vemos que é motivo até de alegria. Né? Os chineses, por exemplo, eles se vestem de branco. Quantas tribos que a gente conhece, quantos povos que já fazem daquilo um momento feliz de partida para uma vida melhor, né? Para um outro patamar. Quer dizer, é motivo de comemoração. E o nosso não, o nosso continua triste e sem nenhuma preparação. O Oriente ainda nos ensina bastante a respeito disso, né? A gente ainda está compreendendo. O Oriente tem essa questão de uma preparação e se falava muito sobre isso, se fala muito sobre a morte, sobre a ida do corpo, sobre o comportamento do ser aqui enquanto está vivo, né? Na carne, esse comportamento como vai influenciar no outro mundo, ou no mundo de lá, ou nessa passagem que ele vai fazer. Quanto isso evita sofrimento, né? Tem uma frase, uma fala do Edgar Morin bem interessante sobre isso,
que ele disse que se conhece a pessoa, na realidade, no momento da morte. Então, naquele momento é que saem as máscaras, né? A questão da persona, que é a máscara que a gente usa todos os dias para lidar com a sociedade, para lidar com as dificuldades da vida, aquilo que a gente mostra para o outro. Mas quando chega nesse momento, na realidade, a gente se mostra frágil, como a gente é, né? Com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com aquilo que eu não disse, com aquilo que eu deixei de dizer, porque eu tinha medo de me expor, eu não queria colocar o meu sentimento, porque a sociedade às vezes não aceita, a sociedade em que eu vivo não aceita isso, né? Então, nesse momento de morte, a pessoa se revela. Daí ela se mostra realmente com as suas fraquezas, dificuldades e com aquela certeza realmente que ela tem da vida, né? Pois é, Chico. E aí vem várias questões à tona, né? Por exemplo, quando a pessoa está para morrer, deve-se contar ou não deve se contar? Porque muitas vezes a pessoa não sabe. E eu vejo assim que muitas famílias ficam num impasse, ou isto é caso a caso? Cada profissional, principalmente profissional médico, né, quando tem um diagnóstico de câncer e que esse câncer já está num processo muito adiantado, eu sei que geralmente eles falam, né? É falado para a pessoa. O médico fala para a pessoa, fala para os parentes, enfim, para que haja um acompanhamento, algo. Mas muitas vezes entra num processo de negação. A pessoa, tem uma amiga que faleceu agora há pouco tempo, esse ano, não gostava de falar sobre isso. Gostava de falar sobre a vida, sobre as coisas da vida, as comemorações, né? E ela não gostava de falar sobre isso, sobre a questão da morte. E a gente foi fazer visita no hospital, foi conversou sobre coisas, mas eu falei um pouquinho sobre morte, porque ela já sabe desse meu trabalho sobre isso, né? E o quanto isso é importante até para a pessoa aceitar. Mas ela até que no momento ela negava, ela não sabia por que ela estava ali, porque ela estava ali tomando os mesmos remédios que estava tomando em casa, poderia estar em casa, já estava pensando na festa do mês que vem, dos encontros, e planejando a vida. Outros eu acho importante, de uma certa forma sempre eu acho importante falar. Por quê? Porque tem projetos que tu não vai deixar mais para o ano que vem. Tu não vai deixar mais para daqui a 5 anos. Exatamente. Para daqui a 10 anos. Tu vai realizar ele agora. Porque você não tem mais tempo para isso. Aquela pessoa que se deixou de perdoar, que você está deixando, vou deixar para depois eu encontro, vamos esperar o momento certo, o momento que eu estiver bem, que ela estiver bem, vou esperar tal coisa para ligar, para entrar em contato, aquele amigo que faz tempo que eu não vejo. Aí a gente começa a fazer as coisas para já, para agora. Não tem muito tempo. Eu acho isso importante, porque na hora da morte isso vai fazer falta. Os encontros que eu deixei de fazer, aquilo que deixei de falar para as pessoas, isso vai fazer falta. Que é os estudos que têm relatado sobre isso, né? Júlio de Queiroz, que foi um escritor catarinense, que fez parte da Academia Catarinense de Letras, que era um monge beneditino e um grande amigo, né? Escritor, ele também trabalhava essa questão da morte e do luto. Ele tem 2 livros sobre esse tema. E ele trabalhava em hospitais e tinha, antes de ter aqueles cursos da terceira idade na Universidade Federal, ele tinha um curso de extensão sobre morte. E ele acabava ensinando a pessoa a vivenciar esse processo. Um dos processos que ele acontecia quando a pessoa já estava nesse momento, né? Vamos dizer assim, já próximo desse momento de passagem, e que a pessoa estava com muito medo ainda, ele fazia esse processo de, lembra quando você estava na barriga da sua mãe, você estava num mundo tão confortável, tão gostoso, tão bom, recebendo carinho, tudo era muito quentinho, tudo é bom. Você não sabia o que tinha para o lado de lá. Você não queria ir, tanto que a gente geralmente chega chorando, né? Porque está tudo tão bom lá dentro, a gente não quer sair de lá, né? Lá está protegido e tal, a gente não precisa nem se alimentar, a gente não precisa fazer força para se alimentar, né? Vem alimentação, vem direta, não precisa respirar. Respiração nem pagar natural. conta.
nem pagar conta, fazer nada. Então, assim, já vem, ele fazia esse processo um pouco com a pessoa, né? Que não quer dizer que tudo que seja desconhecido seja ruim. O Jung tem uma fala dessa, assim, né? Às vezes a gente briga tanto quanto, mais ou menos assim, né? A gente luta tanto contra a morte, contra essa questão, achando que fosse a pior coisa e de repente não é. De repente não é. Porque são os mistérios dessa coisa. Pode até, né, ser algo melhor do que a própria vida, né, que a gente vive, né? Mas é difícil, tanto para a pessoa como para os familiares. Sim, geralmente para quem fica que é mais complicado, exato, né? Quem fica, que tem a questão dos apegos, né? Essa questão do sentimento é importante, viver esse luto é importante, né? Vivenciar, porque faz parte. Quem é que não sente quando perde uma mãe, um pai, alguém, um grande amigo, né? A gente sente um filho, deve ser a pior dor, né? A pior dor. Imagino também pelos relatos que a gente tem. Mas assim, sempre existe um porquê, né? Às vezes a gente não consegue explicar na hora. Não. E nem entender. Nós que já passamos algumas coisas na vida, poucas, já passamos algumas coisas na vida, já temos alguma história, a gente já passou por algumas situações que a gente só foi entender depois. Que naquele momento a gente às vezes ficou revoltado, não entendeu, ficou sem explicação, brigou com um monte de gente por causa disso, achou um monte de culpados, mas depois a gente entendeu que aquilo era para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento psicológico, né? Para o nosso crescimento enquanto ser humano, enquanto pessoa. E serviu para isso, as experiências da vida servem para isso, né? É difícil de entender, porque assim tem que um morrer para eu crescer. Então é bem complicado mesmo, não é uma coisa tão fácil de assimilar, né? A gente tem muita dificuldade em mudanças, né? Tem muita dificuldade em mudanças. Claro, sair da zona de conforto, né? Tudo, e a vida é constante mudança. A vida nada está igual. Nós vamos nos encontrar todos os dias e todos os dias vai ser diferente. Mesmo que a gente se encontre no mesmo local. Não vai ter um dia igual ao outro. E assim a vida nos mostra a natureza, a cada estação ela está diferente, a cada momento ela está diferente. Nós também, no nosso processo, né, de vida, a gente também está diferente. Só que as pessoas sempre querem nos deixar como elas nos conheceram. A mãe, o filho nunca vai crescer, né? Vai sempre ter aquele processo de ser o meu filho, o meu, né? Meu bebê, essas coisas. Só que a gente muda, a gente vai mudando. E isso faz parte. E essas perdas que acontecem desde o processo de infância, adolescência, né? Que são mais difíceis, elas são necessárias para a própria vida e elas são processos de morte e renovação, morte e vida, luto que a gente tem que passar também, administrar. Né? Administrar, como é difícil para a escola, né? Nossa, para um jovem, uma criança hoje desse nosso tempo, que está com a vida muito ligada à questão de tecnologia, você entrar numa escola tradicional é muito difícil. O próprio ambiente, né? O ambiente escolar nem sempre é um ambiente favorável ao desenvolvimento da criatividade, do conhecimento, né? Da questão daquilo que tem de bom de cada um, né? Então, muitas vezes é algo que é colocado de cima para baixo. Você tem que aprender isso. Em poucas escolas trabalham a questão também inversa, né? Que aquele que está ali também tem algo para ensinar também. E a criança tem, a gente que convive muito com criança também, a ver como eles têm ideias fantásticas, histórias fantásticas. Com certeza. Né? E hoje ainda mais, né? Porque são muito espertos, muito ativos. Mas aí entram duas questões, Chico. Primeiro, assim, que é difícil de compreender,
Mas quando se compreende, ainda é difícil de aceitar. Né? Eu acho que daí vem essa segunda parte, que eu acho que é tão ou mais difícil que a primeira. Sim. Porque às vezes tu até compreende todo esse processo, né? Tu é ciente que é assim. Mas aceitar é uma outra questão. Né? E hoje também, ali, voltando aí para o ambiente de escola e da própria família também, nós temos um outro problema, que é o suicídio, né? Que é incentivado até pelas próprias redes sociais. Quer dizer, hoje nós temos o filho dentro de casa, né? Porque antes a gente vivia na rua o tempo inteiro. Eu, pelo menos na minha infância, eu brincava na rua. A gente vinha para casa a hora que a mãe chamava, né? Hoje, tu prende o filho dentro de casa e perde ele dentro de casa. Às vezes está no seu próprio quarto. Então, essa questão do suicídio também é uma questão pesada hoje, né? Se vê muitos casos assim, né? Está na família, tem os filhos, os pais, cada um no seu quadrado. Na sua telinha, no seu computador, no seu celular. Né? É verdade. Então, assim, mas a família tem que estar em casa, daí está todo mundo em casa, mas não está ninguém conversando. Não tem ninguém fazendo esse processo aqui, né? De diálogo, de olho no olho, de conversa, de perceber o quanto o outro está sofrendo, o quanto o outro está triste, o quanto o outro não está adequado na vida, sabe? Interagindo na vida como deveria, usando todo o seu potencial. Então, assim, como se deixa para olhar depois, se acha tudo muito normal, né? Não, tá lá, tá bem, pelo menos não tá ligado com droga. Ele tá ali quietinho, não tá mexendo com isso, tá bom. Né? Mas assim, será que tá feliz? Será que tá bem? Como é que tá? Então, assim, não deixar para ficar olhando essas coisas depois, né? Não deixar, perceber e também como é que eu me comporto enquanto pai, né? Enquanto mãe. Como é que eu estou me comportando? Eu estou também fazendo a mesma coisa? Vivendo no meu mundinho? Trancado no meu mundo, sem interagir também? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Na questão da vida. Que eu ter momentos nossos, mas momentos também na questão da família, dos amigos, da coletividade, né? Porque também a solidão, a pessoa pode estar rodeada por outras pessoas, né? Essa questão de ficar sozinha. Muitas vezes cabe ao adulto trazer para casa motivos de esperança, vamos dizer assim. Coisas que são boas, tanto em livros, quanto em filmes, quanto em conversas, que eleve esse padrão, que mude esse padrão, que traga informação, que conheça o que a pessoa pensa, o que esse filho está pensando da vida e como é que eu vou trabalhar essa questão dele para que ele pense na vida com mais possibilidades. Porque a vida tem muitas possibilidades. A gente pode caminhar por muitos caminhos. Não tem só um caminho, não tem só um momento, não tem só um cavalo encilhado, como se fala muitas vezes a história. Não, tem muitas oportunidades. E que às vezes eu vou aproveitar uma, você vai aproveitar outra, o outro vai aproveitar outra, e assim por diante. Mas há oportunidades e modos de se satisfazer na vida para todo mundo, né? Para se usar esse potencial, né? Cada um tem que encontrar o seu caminho. Então, nem sempre não vai ser o caminho do pai nem da mãe, né? Claro. Vai ser o seu próprio, né? O caminho. Ô Chico, e tu estás voltando a Lages agora para falar sobre tudo isto, né? Como é que é? Um curso? Estou fazendo uma jornada chamada Jornada de Morte, Luto e Vida. Jornada de morte, luto e vida. Isso. Tem a morte, tem o luto, claro, tem a questão da vida, né? Do quanto a gente precisa ainda viver para completar aquilo que a gente precisa fazer aqui. Então começou em junho, é o segundo sábado de cada mês, vai até dezembro. Cada tema, cada sábado, que vai das 14 às 18 horas, são 4 horas de encontro,
nós abordamos um tema. Então quem perdeu um já pode, pode começar, que não tem problema. Isolado. O bom seria fazer uma jornada. Por quê, né, Valtair? É o seguinte, porque a gente passa tanto tempo construindo aquele nosso conhecimento sobre determinado tema, que não é numa palestra, num encontro que a gente vai desconstruir isso. Então a gente precisa de uma jornada, de uma caminhada, para que a gente consiga desconstruir aquilo que a gente está trazendo dos nossos ancestrais, da cultura que a gente foi criada, para que a gente pense isso também de uma outra forma. Comece a pensar isso de um outro jeito. Essa é a proposta da jornada. Então, o segundo sábado de cada mês, né? Todos os meses até dezembro. E é o dia todo, Chico? É na Uniplac, é das 2 às 6 horas da tarde. Na Uniplac. Isso. E como é que se inscreve? Se inscreve no meu telefone, né, WhatsApp, ou pelo e-mail chicopsicologia@gmail.com. Ou estamos colocando já. No telefone, né, 48, né, 99800 2904. Que é o contato. E daí é só se inscrever e chegar lá. Isso. Pode ser direto também, mas pode se inscrever geralmente na semana anterior, né? Eu faço os contatos, a divulgação, e daí a pessoa se inscreve e participa. Importante, o objetivo na realidade desse trabalho é também criar multiplicadores. Pessoas que trabalham em hospitais, seja da área da psicologia, ou da enfermagem, da assistência social. Importante assim também ter outras informações para que isso construa uma nova proposta de vida, de amparo, né, de acolhimento a esses familiares e pacientes também. Nossa, mas isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, Chico, que pena que nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Deixar um minutinho bem rapidinho. Eu quero agradecer, né, tanto tempo que a gente está conversando, né? Maria Valtair, faz anos a gente está conversando para bater um papo sobre livros, sobre outras histórias, e agora surgiu a oportunidade como psicólogo e fazendo esse trabalho sobre o luto, né? Que é importante. É muito importante. Nossa, é fundamental. E para mim é muito bom fazer esse trabalho agora de divulgação, né? Agradecer o teu espaço, a oportunidade de a gente bater esse papo aqui. E pena que está acabando. Pois é. Mas tem outras oportunidades. Isso. Quando tu tiveres um tema, vem discutir aqui com a gente. Tá. Que sempre se aprende muito contigo. E só uma duvidazinha que eu tenho assim para terminar, Chico. Como é que tu trabalhas isso em ti para poder escutar, trabalhar e levar, né, a pessoa a se encontrar novamente e tal? E tu? Eu trabalho isso de uma forma muito natural, já há bastante tempo, né? Trabalho isso em mim, essa questão, assim, essa sensação de ter a consciência que isso vai acontecer. Pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um de nós. Então, só que não quer dizer que a gente não sinta, né? Claro, evidente. Não quer dizer que não sinta. Porque seria humano, né? Você sabe que a morte é algo natural, mas você não vai sentir. Não, eu chorei no enterro do meu pai, da minha mãe. Claro que a gente não tem o desespero, né? Não tem um desespero, não tem aquela coisa. Mas o sentimento é natural, porque você se afasta de uma pessoa que você está vendo sempre, daqui a pouco você não vai mais fazer aquela trajetória para ir à casa da pessoa, né? Conversar, bater um papo, tocar, né? Tocar a questão do carinho, do afeto, que é muito importante. Então, mas eu trabalho isso de forma bem natural. Interessante, Chico. Mas, Chico, olha, eu agradeço muito a tua disponibilidade. Fazia horas que nós estávamos tentando marcar, né? Então, eu agradeço de coração mesmo essa tua boa vontade e te desejo muito sucesso, tanto em Florianópolis, como na carreira, como, enfim, nesse trabalho lindo que tu estás fazendo. E volte sempre. Tá bom. Sempre aprendemos muito contigo. Obrigadão. E para você que esteve conosco, muito obrigada e até a próxima semana também. Um grande beijo e vamos encerrar o Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.